Bielce, novo módulo de Jujutsu Kaisen. Se não gostar, problema seu. Começamos bem neste capítulo, pois Mino está compreensivelmente preocupado. De tirar a Yuka na boca do monstro Lovecraftiano, questiona Miyaguni, a garota do primeiro ano. Por isso, por mandar a Yuka lutar literalmente contra o diabo da montanha, mas ela diz que não há outra opção considerando a doença dela. O que me faz entender que esses caras não estão mandando ela porque ela tem alguma chance, mas sim por causa da doença dela. Mandar ela especificamente para morrer nessa batalha seria menos ruim do que mandar uma pessoa saudável. Caramba, o mundo da feitiçaria é definitivamente uma coisa, mas olha, eles trabalham de forma bem eficiente. Quer dizer, se você olhar de um ponto de vista frio, faz sentido mandar a doente terminal. Mas se estamos nessa de mandar a garota para morrer, por que não? Simplesmente seria melhor desistir? Enfim, aí mesmo esses dois conversam sobre outras opções, e surge na mesa a possibilidade de literalmente bombardear Dabura com o armamento do Japão e dos Estados Unidos, combinando finalmente bomba de hidrogênio contra bomba de hidrogênio. Mas ambos sabem que usar armamento futurista, mesmo em áreas remotas, causaria mortes desnecessárias. Quer dizer, como esquecer quando isso já aconteceu? Enfim, vocês já sabem? Considerando que as armas devem ser fortes o suficiente para fazer o que o gás fez com Dabura? E bem, eu acho que antes explode Tóquio inteiro do que Dabura. Então, vendo isso, além de um acordo de defesa entre os dois países que não se aplicaria. Nessa situação, Mino questiona uma possibilidade séria de que algum outro país possa lançar um pequeno ataque nuclear contra Dabura. Ou seja, imaginem o ponto em que estamos, que os personagens estão pensando em jogar uma bomba nuclear no vilão, nesse caso no antagonista, porque não sabem o que diabos fazer. Me parece loucura, mas a própria Miyaguni fala pra ele que é sério, que não existe nenhuma nação disposta a carregar a vergonha de lançar outra bomba atômica sobre o Japão. Eu não queria dizer isso, mas já seria demais. Em parte acho normal, pois já digo pra vocês, não acho que algum país queira se rotular assim. Enviamos a terceira e ela... O texto diz que o Japão tem capacidade nuclear latente. Apesar de afirmar não possuir armas nucleares, possui tecnologia e materiais para produzi-las rapidamente, o que é uma brecha legal. É como proibir facas, mas permitir que alguém tenha o cabo e a lâmina separados, podendo montá-la quando quiser. Não, mas eu digo não, eu não tenho uma faca, porque, claro, eu só tenho um cabo e uma lâmina. Ah, é verdade, tecnicamente você não tem uma faca, mas quando precisar, pum, aí sim você tem a faca, obviamente. Inclusive, mesmo depois de 7 décadas, a porra da Organização das Nações Unidas continua exatamente igual. Porque quando perguntaram se algum país poderia emprestar mísseis para acabar com Satã na Organização das Nações Unidas, disseram: usem suas próprias armas, façam vocês mesmos. Obrigado, Organização das Nações Unidas, sempre tão útil, irmão. Que porra é essa? Isso é como quando você estava fazendo uma prova no colégio e chamava o professor para te ajudar com alguma pergunta. Ou explicava algo que você não entendia e ele respondia. Isso estava nos apontamentos. Obrigado, filho da mãe. Não sei o que faria sem você, seu pedaço de merda. E vamos lá. Considere que este mangá ocorre em uma linha do tempo onde o Japão ficou escondido do mundo por décadas ou séculos. Eles tinham uma capacidade armamentista quase irreal. Vocês já sabem, aquelas viagens mentais que os mangakás fazem com seu país, com o Japão condensado em um punhado de pessoas, enquanto o resto do mundo mal conseguia disparar flechas. Mino faz um comentário sarcástico sobre a resposta da Organização das Nações Unidas, dizendo que não gostam muito da gente. O que poderia implicar que, de fato, durante esses últimos anos, por mais acordos que tenham sido feitos, o resto dos países não vê com bons olhos uma nação que escondeu um segredo desses por tanto tempo. Algo que, no fundo, faz bastante sentido. Isso me lembra do filme Pantera Negra, onde, claro, nós como espectadores já sabemos que Wakanda é uma nação super avançada. Imaginem como ela reagiu. A Organização das Nações Unidas e o resto do mundo em geral, quando descobriram que esse país africano, extremamente pobre, na verdade era uma nação com uns 500 anos de avanço tecnológico. O Sr. Fera vendo que fez postos para vilarejos de Wakanda. Enfim, acho que exagerei um pouco com a superanálise de tudo isso, da Organização das Nações Unidas e das bombas nucleares. Porque caramba, não encontramos nem 2 páginas do capítulo. Aliás, já que as bombas são cânone aqui, o que os feiticeiros fizeram quando as bombas caíram? Bom, enfim, tanto faz, mudamos completamente a perspectiva. Em um flashback dos gêmeos de Simuria, Maru observa um pedaço de minério Mur, que pertencia ao seu pai. Korozu confirma que esse material foi algo que ele cuidou até morrer. Esse minério, que transforma energia amaldiçoada em qualquer poder, era muito valioso. O principal conflito entre Deskunt e Rumel foi por esse minério, mas Maru não liga muito. Mas ao tocar a pedra, percebeu que seu pai era um tremendo idiota. Porque o tal minério pelo qual ele morreu era só uma pedra de merda, literalmente. É como se seu amigo achasse um diamante e depois visse que era zircônio. Que referência nerd, né?
E aí Maru joga no chão e começa a quebrar, assim, bem de boa, enquanto Korosu assiste a cena chorando. Mas o curioso aqui é que Maru nunca disse que era só uma pedra, só falou que o pai dela foi um idiota por morrer protegendo um mineral. Acho que o que Maru não queria era que o irmão crescesse com a imagem de que o pai era um completo idiota. É como ser enganado com dinheiro de banco imobiliário. Mas acho que isso de chamar seu pai de idiota e pisar na pedra assim, bem essencial na frente do seu irmão. Ainda assim, achei um pouco exagerado, mas quem sou eu para opinar? Embora o próprio Maru se pergunte se aquela mentira que ele disse era o que realmente sentia. E aqui nos dão uma revelação bastante importante, que é que apesar de o Maru sempre ter se mostrado feliz e gentil diante de nós, Maru sempre foi o mais dedicado ao papel de guerreiro, equivalente ao feiticeiro. Para os Shimurianos, um era mais forte, enquanto Korosu era o gentil e sensível. No entanto, com o tempo, Maru, ao ver como seu irmão e até mesmo o assassino de seu mestre eram tão gentis, fez com que ele percebesse sua teimosia e inflexibilidade. Seu pai morreu defendendo Mur, enquanto Maru, ao se apegar ao papel de guerreiro, acabou fazendo com que seu irmão fosse doado. Os deuses do Olimpo me doaram, que também é outra história. Maru está muito triste, parecendo um adolescente de 14 anos com foto do Bart Simpson, emo. Enquanto isso, ele não para de dizer que gostaria de voltar a falar com o irmão e pedir desculpas, o que me faz pensar que nesses 2 meses o irmão dele já morreu. Embora também não seja dito exatamente assim, mas se for o caso, puta merda, que situação. E enquanto Maru chora, todo sensível, em um telhado, Suguri chega nesse lugar pensando na história dos Shimurianos. Pelo que esses caras disseram, eles basicamente foram relegados a ser a tribo pobre do planeta. Como conseguiram construir uma nave espacial para transportar 50 mil habitantes? Diante dele, Suguri confronta Maru e diz já saber que a nave foi criada por ele, já que o Mur não reage apenas à energia amaldiçoada, mas também às técnicas. E ele sabe que foi uma técnica que permitiu aos Shimurianos chegar à Terra. Maru admite que acha o Mur bem sinistro e estranho para suas coisas. Nem todo mineral é assim, é preciso entender bem de mineração para conseguir pedaços puros. Ou seja, Dola não só deu a eles um suprimento vitalício do mineral mais raro e valioso do planeta, como também se empenhou em encontrar, transportar e esconder os minerais mais puros que achou. Ou seja, o cara que carrega o time, irmão, que porra é essa? Agora Maru admite que não criou a nave, mas que ele e o irmão permitiram o surgimento daquele retângulo espacial. Então Suguri diz, manito, de verdade, eu te procurei por muito tempo, não achei que fosse te encontrar. O que deixa claro pra gente que esses dois não trocaram nenhuma palavra durante esses malditos meses, que também vou te falar. Com as duas raças em conflito pela preservação, a comunicação não é fácil. É como querer ver um amigo de infância, mas lembrar que ele é judeu e você está na Alemanha de 1940. Então, Maru, todo Sasuke, todo Ed, separador de amigos, disse que queria falar com ele uma última vez. E acho que essa frase já está dando pistas pra vocês de onde isso vai dar, né? Suguri questiona se a técnica dele permitiu que eles falassem em japonês. E tudo isso, né, em primeiro lugar, coisa que eu já achava estranho esses caras saberem tanto do idioma deles, mas hoje, pelo menos aqui, tentam justificar isso. Se isso fosse um filme americano, pode ter certeza que esses malditos alienígenas, não importa de que planeta sejam, falariam um inglês perfeito e por algum motivo fariam isso com sotaque e expressões da Flórida. Ok, acho que devo parar com esse tipo de comentário porque, sei lá, alguém vai pensar que eu tenho algo contra os Estados Unidos, o que eu tenho. A questão aqui é que Suguri, já completamente de saco cheio e com um olhar mais zenin do que nunca, pede educadamente aos imigrantes. Peço que já vão tomar no cu e voltem pra casa, mas Maru se recusa. Porque, fala sério, toda a vila dele já leu a thread no Twitter do Simuriano, onde ele expõe as maldições como animal sagrado. Suguri logo muda de assunto e pergunta se ela sabe que Yuka vai brigar com o chefe. Aí Maru só diz, mano, fala pra sua irmã desistir da briga, eu já vi do que esse desgraçado filho da mãe é capaz de fazer. Se quiser enterrá-la inteira, não em pedaços, é melhor tirá-la dali. O próprio Suguri diz que esse é o problema. Ele ainda não sabe o resultado e isso o incomoda, já que, e presta atenção nisso, ele já descobriu a doença da irmã dele. Quando ela tinha o rostinho kawaii-bu, era mais fácil esconder isso, suponho que um dia. Meu camarada percebeu que a irmã dele se parecia comigo. Após uma ressaca de 4 dias, ele notou algo estranho. Porque minha irmã lembra tanto meu avô jovem, isso me incomoda muito. Nisso, Suguri diz a palavra mágica e comenta com Maru sobre a existência dos tais incríveis e mágicos. E nunca disse melhor, potopinculantes, puta merda. Como diabos os potopinculantes apareceram na obra original? Que nojo, né? Tenho um voto vinculante que aumenta meu poder em 50 vezes
mas só se eu atacar pessoas que se chamam Davi, e se eu bater em alguém que não se chama assim, minha mão explode. E essas besteiras, porcarias assim? Não adianta, pois Maru afirma que mesmo com mais poder, Dabura ainda poderia encostar no rosto dele e perguntar, verdade ou desafio? Desafio, te desafio a aguentar essa? Não, é verdade que você aguenta essa. É então que Suguri revela a ele que Doença Yuka estava procurando algum motivo para arriscar a vida. Assim, em 3 meses ele irá para o Gulag. Embora queira impedir o duelo, quer dar a ela seus últimos meses. Que seja vida de verdade, não só diversão. Isso me deixa feliz, para ser honesto, porque Yuka justamente não queria que o irmão a visse como uma pobre vítima digna de pena. Encerrando o diálogo, quero que ela viva intensamente, nem que seja por uma semana ou um dia. Não é esse o dever do irmão mais velho? Shoso, seu legado segue vivo, irmão, mas fique atento, isso ainda não acabou. Após o discurso, Suguri diz a Maru para ele e seu grupo deixarem o planeta e buscarem outro, e sai do ciberespaço. Maru insiste que ele não viaje com isso que possui. 50 mil pessoas na nave, incluindo mulheres e crianças, revelando algo bem maluco, típico dos jovens hoje. E é que a viagem de Simuria até a Terra durou 2 malditos anos. Além disso, nesses 2 anos eles não tinham ideia de para onde iam. Eles poderiam ter ficado flutuando na nave por séculos, ou pior, caído na Venezuela. Agora falando sério, que coragem eles tiveram nessa missão. Irmão, literalmente flutuaram às cegas no vazio do espaço, na esperança de que houvesse outro planeta com as condições ideais para se estabelecerem sem explodir. Ou seja, além de literalmente terem ganhado na loteria ao achar este planeta, se forem expulsos, não há garantia de encontrarem outro semelhante. Esses caras claramente não vão sair daqui, mas isso não é tudo. E aí a Maru diz pra Suguri, olha, você me traz o assunto da Yuka, mas eu também posso trazer à tona o lance dos Karajan, e principalmente o do meu irmão. O capítulo termina com um painel incrível, onde Suguri corrige a frase e agora exige, em vez de pedir, que eles saiam do planeta. Maru responde que não fará isso, pois é um warrior, um guerreiro. Tudo isso em um belo plano, com ambos armados, prontos para se matarem, enquanto ao centro vemos o avião de Yuka, direto para um combate mortal no qual com certeza eles vão se enfrentar. Caramba, eu sei que repito isso, mas alguns mangakas são bons desenhando e escrevendo, mas quando só tem talento para uma coisa, fica evidente. Antes de dar minha opinião final, quero passar a concluir minhas análises semanais com pequenas teorias do que penso. Repito, é o que eu pessoalmente e subjetivamente acho, viajando muito na maionese. Acho que isso pode acontecer, certo? E tudo isso serão teorias do que pode acontecer no próximo capítulo. Então, Sobre a luta entre Suguri e Maru, não tenho dúvidas, mesmo que esse painel pareça estranho. Duvido que meu camarada consiga enfrentar um minigoio alienígena claramente mais forte que ele. Provavelmente a luta acaba com Suguri quase morto no chão. Quando Maru vai finalizá-lo, ocorre a clássica cena shonen de Suguri sorrindo. E Maru vai deixá-lo viver. Eles provavelmente vão se beijar, dar um tapa na bunda e outras coisas. Outra opção é Suguri abandonar suas crenças ao notar a superioridade do alienígena. E finalmente usar o anel que o clã lhe deu e assim usar Rika como suporte. Seria um fanservice épico, talvez rendendo uma cena ao estilo Naruto e Sasuke caídos no chão, quase mortos e transando. Sobre a Yuka, acho que ou o próximo capítulo foca só na luta dos dois, ou ele termina com ela chegando ao campo de batalha, preparando tudo pro próximo. Já como teoria a longo prazo, não é nenhum segredo que Yuji provavelmente vai aparecer para acabar com ele. Se ele morrer, não vai ser sozinho. Algo que seria muito estranho, mas épico. Mas esperamos que isso ainda demore bastante para acontecer. Na verdade, eu quero continuar vendo meus novos protagonistas brilharem um pouco antes que Itadori apareça e faça sei lá o que. Técnica amaldiçoada de desintegração de átomos do berço dele. 2-0 e destrua tudo. Ou algo assim. Ou então que tirem dele. Uma cena estilo Megamente, em que Yuka e Suguri de alguma forma resolvem tudo. Yuji disfarçado observa sorrindo orgulhoso a nova geração no público. Nossa, mais genérico e ruim que isso não existe. Que porcaria. E enfim, por aqui termina o capítulo e as teorias. Por enquanto tudo certo, tudo bem. Vamos ver pra onde isso vai. Isso é o que mais me deixa curioso. O que vai acontecer com Daura contra a garota? O que vai acontecer com esses dois mariquinhas? O que vai acontecer com Yuji e Itadori? Perguntas que não vão me deixar dormir esta noite, então é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!